Olá, boa tarde. Saber como fazer uma reunião comercial em qualquer parte do mundo é um fator crítico de sucesso na prospecção internacional. Helga Stewart, CEO e founder da Lead Results, irá partilhar connosco durante os próximos 45 minutos algumas dicas e sugestões práticas para sermos mais eficazes na nossa atividade comercial. Obrigada, Helga, por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Ok, obrigado, Carolina, peço perdão, pensei que ias continuar a falar, eu peço perdão. Um grande olá a todos, boa tarde a todos, espero que estejam a ter um bom evento. Eu tenho estado a assistir a algumas das sessões e são fabulosas, e obrigada à CCIP por me convidar mais uma vez para estar aqui e partilhar alguns destes pensamentos com vocês, e muito especificamente hoje falar sobre fazer esta reunião comercial virtual, alguns dos desafios, algumas das boas práticas que podemos olhar para adotar, para incorporar naquilo que fazemos de momento, e espero deixar aqui bastante valor com vocês. Ora bem, queria primeiro começar com o seguinte: um senhor chamado Jean Piaget, um psicólogo suíço muito conhecido pelo seu trabalho sobre o desenvolvimento infantil e que mostrou ao mundo muito do que se conhece sobre como é que as crianças desenvolvem e certos marcos específicos do seu crescimento. Ele fez uma experiência muito especial com uma criança de 4 anos, e mostrou a esta criança um cubo que de um lado era vermelho, do outro lado era azul. E sentou-se à frente da criança e pôs o lado vermelho do lado da criança e o lado azul para ele, e perguntou à criança: que cor é que tu vês? E a criança de 4 anos diz: eu estou a ver a cor vermelho. Correto, não é? Sim. E depois ele perguntou: e que cor é que eu estou a ver? E a criança de 4 anos disse: eu estou a ver a cor, você está a ver a cor vermelho. Obviamente, o que isto significa é que é só mesmo até aos 7 anos, a partir dos 7 anos, ele notou que que as crianças começam a criar e a desenvolver a capacidade de olhar para as coisas com uma perspectiva diferente. É que começam a amadurecer este desenvolvimento psicológico. E porquê que eu estou a falar sobre isto num tema de reunião comercial? Eu falo sobre isto porque a reunião comercial é um daqueles momentos para quem é responsável por desenvolver negócio que basicamente, praticamente quase todos gostam, porque é aquela altura em que nós podemos falar sobre o nosso produto, a nossa solução, o nosso serviço, listar características, bem, tudo aquilo que adoramos fazer. Mas da perspectiva do cliente que lá está sentado, e o cliente, eu estou a falar do cliente ideal, do prospecto, a perspectiva é muito diferente, as expectativas são muito diferentes. E o que acontece é que a expectativa do comercial ou do empresário é uma onde eu quero falar sobre sobre a minha empresa e sobre a minha solução. E a perspectiva do prospecto e do cliente ideal é muito diferente. Portanto, o alinhamento, o foco do momento da apresentação, do momento da reunião comercial. E eu aqui, colegas, eu queria muito olhar para aquele momento da reunião comercial, não só virtual, porque é para onde o mundo está a ir, o novo normal, o nosso novo normal está a acontecer, mas também aquela reunião de prospecção, aquela reunião mais difícil, porque acabamos de agendar a reunião com o nosso cliente, conseguimos conquistar a atenção dele ou dela, e agora temos uma oportunidade de ter uma primeira conversa com esta pessoa. Portanto, tudo na venda, em primeiro lugar, e acima de tudo, começa com o nosso mindset. Que tipo de relação comercial é que eu quero iniciar com aquela pessoa que ainda não me conhece? Eu quero ser eu-cêntrico ou quero ser cliente-cêntrico? Eu estou a fazer isto, eu estou a gerir a minha reunião e quero avançar o processo da venda pelas minhas razões ou pelas razões do meu cliente? Em tudo o que nós fazemos nas vendas, colega, nós temos de ser intencionais.
E especialmente naquela fase das reuniões e das nossas apresentações. Nós precisamos de ter aquele propósito muito, muito claro e precisamos de estar sempre focados no valor que geramos em cada interação com o nosso cliente. Colegas, é verdade ou não? Não há duas oportunidades para causar uma primeira boa impressão, não é? Portanto, é esta habilidade de desenvolver e dominar as nossas competências e a forma de engajarmos, de envolvermos a nossa audiência, especialmente através dos canais remotos, que são competências críticas do momento de desenvolver na nossa atividade comercial. E eu agora queria focar muito especificamente nesta coisa da comunicação, este DNA da comunicação, da conversa comercial, da apresentação. Porque muitos comerciais acreditam que ser um bom comunicador é falar bem, é transmitir ideias de uma forma persuasiva, é fazer uma boa apresentação. E é assim que significa ter uma boa comunicação. E claro, que saber falar, saber apresentar, saber persuadir ajuda a passar informação. Mas isso é somente parte da comunicação que acontece. E aliás, nem sequer é a parte mais importante. Ok? A mais importante é saber transmitir, mostrar, passar, comunicar, fazer o nosso cliente ideal, o nosso prospecto, confiar, sentir que o nosso foco está genuinamente firme no seu problema e em querermos resolvê-lo. Queremos ajudá-lo a ultrapassar, a chegar à sua realidade futura melhorada. E eu quero entender durante a minha reunião comercial qual é a realidade do meu cliente atual, ideal. Qual é a sua realidade futura? O que é que ele ou ela quer conquistar? Quais são os seus desejos? Quais são os seus riscos? Que oportunidades é que poderia estar a usufruir que ainda não usufrui? Que resultados é que poderia estar a conquistar que ainda não conquista? Eu quero ouvi-lo, eu quero escutar ativamente. Ponto número 1. Mas o que acontece é que nós chegamos a uma reunião comercial e fazemos uma de duas coisas. Ou queremos, desculpem a minha expressão, regurgitar estatísticas sobre nós e sobre a nossa empresa e sobre o nosso desempenho, ou então queremos ter aquela abordagem de que, cliente, diga-me lá, quais são as suas top 5 necessidades? Por amor de Deus, nós não vivemos no mundo informado o suficiente para me permitir que eu inicie uma conversa comercial já com uma ideia, e uma ideia forte, sobre quais são as necessidades principais, os perigos, as armadilhas, as dificuldades, os desafios do meu cliente ideal. Eu não posso já chegar a iniciar uma conversa com insight, com conhecimento, que me ajude a criar um diálogo interativo com o meu cliente ideal. Ok? Eu ensino, na minha prática, na Lead Results, eu ensino a vender, nunca ensino a vender a uma necessidade. Vender a uma necessidade, na minha opinião, é a pior coisa que podemos fazer para quem quer otimizar o valor que quer gerar para o seu cliente. Os clientes, os nossos clientes ideais, os nossos prospectos, não conseguem, da forma mais efetiva possível, certamente não como nós, autodiagnosticarem os seus problemas, riscos, oportunidades ou resultados da melhor forma possível. Nós temos um posicionamento muito mais estratégico através da indústria, que é muito mais, que é uma muito mais valia para o nosso cliente, ou que deveria ser. Portanto, vender a uma necessidade é muito limitador. O que eu ensino é vender sim a um problema. Isso é diferente. Vejam bem. O que é que eu quero dizer com isso? Henry Ford, ok? Dos automóveis Ford. O Henry Ford é conhecido por dizer, se ele vendesse a uma necessidade, o Henry Ford, se tivesse a ouvir os seus clientes e as necessidades dos seus clientes, eles estariam a dizer, e ele próprio é conhecido por ter dito, os meus clientes estariam a dizer que queriam cavalos mais rápidos.
Cavalos mais rápidos. E o que é que ele lhes deu? Um automóvel. Não é? O Dale Carnegie, para quem conhece um pouco mais do mundo das vendas e os gurus, os maiores gurus no mundo das vendas, naquele livro onde ele escreveu How to Win Friends e Influence People, ele escreveu: a chave para influenciar pessoas é falar sobre aquilo que elas querem e depois mostrar-lhes como obtê-lo. E nós sabemos isto fazer senso. Isto faz completo senso. Então, porquê que nós iniciamos as conversas comerciais, as nossas apresentações, a falar sobre nós, a falar sobre os nossos produtos, a falar sobre as nossas soluções, sobre as nossas empresas, a mostrar com que logos é que nós trabalhamos, quem são os nossos clientes, a querer apresentar, só a palavra apresentar, como é que lhe faz sentido quando você vai ser apresentado algo? Você até senta-se na cadeira, aconchega-se e fica à espera que lhe tirem informação em cima. Não é interativo, não é envolvente. Aquela situação de, eu vou garantir que vou-lhe ajudar, eu vou-lhe ajudar. Palavras com eco, palavras vazias. Como é que sabe que vai ajudar? Conhece-me ao ponto de saber o que é que me motiva intrinsecamente e extrinsecamente a querer sequer mudar aquilo que eu faço de momento. E isto é um ponto muito importante, colegas. Porque vejam, quando nós estamos no ponto onde estamos a ter uma reunião comercial com o nosso prospecto, o nosso cliente ideal, na cabeça dessa pessoa, essa pessoa ainda nem sequer tomou a decisão de que o assunto que vão falar é um problema suficientemente importante para essa pessoa fazer algo sobre isso, mudar aquilo que faz de momento e, acima de tudo, investir o esforço e o tempo em mudá-lo. Ou seja, antes sequer de começarmos a falar sobre os nossos produtos e os nossos serviços, é muito importante obtermos o compromisso da parte do cliente em sequer considerar mudar aquilo que faz. E considerar, então, utilizar a nossa solução para, obviamente, resolvê-lo e para chegar àquele estado melhorado. Faz sentido, colegas? Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, vamos assumir que sim, estivemos a ouvir o nosso cliente com muita atenção, demonstramos interesse genuíno no seu cliente, chegou agora a nossa hora na nossa reunião de apresentar. É esta a nossa hora? Provavelmente não. Porquê? Quando nós olhamos para os comerciais do mais alto desempenho, os comerciais de elite, o que eles fazem neste momento, eles e elas, o que eles fazem nesse momento é pegar nessa oportunidade e usar uma das maiores armas que nós temos à nossa disposição, no nosso arsenal, digamos, como vendedoras, que é saber questionar, fazer perguntas inteligentes. A arte da descoberta, a arte da qualificação e depois a arte da descoberta em si, que é feita nestas reuniões, e é onde nós devíamos estar a passar a maior parte do nosso tempo, porque é aqui, nesta fase da venda, onde a magia efetivamente acontece, ok? É a linguagem das perguntas. É saber fazer perguntas que nos ajudam a descobrir estas motivações que fazem o cliente avançar connosco no processo da venda e no seu processo de compra. E no seu processo e na jornada de decisão, que é muito mais intuitiva e emocional. E é preciso, acima de tudo, colegas, uma alta competência a nível de consciência situacional. Nós nas vendas somos verdadeiros meerkats. Adoro estes animaizinhos. Somos meerkats com uma capacidade de observar as coisas ao nosso redor, com um sexto sentido de
perigo, atenção, valor, vamos por ali, atenção, o cliente tem uma preocupação, agora é a altura de lidar com isto. Qual é a hesitação? Qual é esta sensitividade, ok? Que depois nos ajuda a controlar a conversa comercial e levar ao nosso cliente a uma jornada. E esta reunião é essa jornada que fazemos juntos. E aquilo que nós dizemos, através de um diálogo, onde há estas perguntas maravilhosas, que fazem o cliente dizer, epá, esta é uma excelente pergunta. E encorajam um diálogo que fazem o cliente dizer, epá, olha, eu nunca pensei nisto desta forma. Onde eu faço a pergunta, eu ouço, escuta ativamente pela resposta que o cliente me dá. E vou oferecendo insight e conhecimento e boas práticas, tudo isso no entretanto. E ajudo o cliente até a ver a sua própria indústria, a sua própria situação de uma forma diferente. E como regra geral, queria aqui introduzir, eu tipicamente nunca, só falo especificamente do meu produto, do meu serviço ou da minha solução, quando estou a responder efetivamente a uma pergunta específica que o cliente me fez. Para além disso, o meu foco é efetivamente em entender a situação específica do cliente, as suas preferências, os seus medos, as suas ansiedades, os resultados que quer alcançar, as implicações desses resultados, as causas desses problemas. E só depois, quando eu demonstro esta inteligência, este conhecimento, é que eu estou pronta para posicionar como é que o meu produto resolve ou ajuda a conquistar essa realidade futura de uma forma diferenciada. Ok? Todos comigo? Eu não estou a ver a parte do chat, Carolina, estou a confiar em ti que estamos todos alinhados. Ok? Olhando para os desafios específicos à reunião virtual, que estamos todos a viver, temos estado todos a viver este último ano, e com os quais nós temos de desenvolver as competências para ultrapassá-los e sermos excelentes neste canal remoto e virtual. Porque não vai desaparecer, colegas. Eu desafio qualquer um a dizer o contrário e respeito a opinião de quem discorda. Mas um ponto muito importante é nós termos sempre um propósito naquilo que fazemos. Se nós vamos ter uma reunião, temos de ter um propósito muito claro para essa reunião, ok? Há um survey feito desde agora, desde o segundo trimestre de 2020 até agora, de uma empresa chamada Rain Group, que mostra que 91% das pessoas dos comerciais sente que o seu maior desafio com as reuniões comerciais é conquistar a atenção do seu prospecto e depois mantê-la. Manter a pessoa envolvida através daqueles 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos. E deparam-se mais com os problemas de a falta de interação do meu cliente, a falta do foco do meu cliente. É muito mais fácil estarem distraídos, estarem a fazer duas coisas ao mesmo tempo. E encorajar a partilhar informação através do virtual connosco. Fazer uma reunião virtual, colegas, eu acho que vocês vão concordar, é muito mais do que adotar nova tecnologia. Nós temos que controlar as características do canal remoto, alcançar o máximo de envolvimento da parte dos participantes, ok? Comandar a atenção da conversa. Quando nós somos efetivamente, olha, vocês estão a ver aqui um ecrã pequenino, eu sou um ecrã pequenino aqui no ecrã principal. E eu não posso deixar a minha apresentação complementar tudo o que acontece aqui no contexto.
Porque o nível de engajamento é muito baixo. E há uma outra coisa, há um perigo. Quem fala disto é um filósofo, um alemão chamado Hermann Ebbinghaus. E ele fala acerca da curva do esquecimento. E, colegas, a curva do esquecimento educa-nos que uma pessoa vai esquecer 90% daquilo que lhe foi dito num certo momento, passado um mês. No virtual, aquilo que nós dizemos, o foco está aqui neste quadradinho pequeno e a maior parte das pessoas esquecem-se daquilo, até se calhar o que foi falado há um mês atrás. Esquece 90% das coisas que foram faladas. Portanto, como é que nós, que tipo de ideias é que podemos adotar para ultrapassar este tipo de desafios? Porque qual é o impacto que nós temos aqui? Nós temos o impacto de perder o interesse do cliente. A interação, a apresentação, a interação com o cliente não é dinâmica, não é interativa. Os nossos clientes ideais esquecem-se facilmente do que é que falamos e das mensagens importantes que foram comunicadas e partilhadas naquela interação. E as nossas oportunidades ficam encalhadas no pipeline. E achamos difícil depois avançá-las. Porquê? Por falta de ação. Por falta de ação dos prospectos e clientes. E eu estou a ver, obrigado Carolina, já estou a ver, temos perguntas a vir, eu vou chegá-las só a 1 minuto, queria só vos perguntar aqui uma coisa muito rápida, colegas. Digam-me uma coisa, quando nós olhamos para o que é que mais impacta a nossa apresentação no virtual, e aqui a Teresa de Gouveia Escárcio, obrigado Teresa, está a perguntar acerca de empatia à distância, uma competência a ser desenvolvida para manter o interesse do cliente. Absolutamente sim, Teresa. E obrigado por ter mencionado isto, Teresa, porque a primeira coisa que eu estava a falar, ok? E esta capacidade de olhar pelas coisas pelo outro prisma, pela outra perspectiva, ou seja, ver que a outra pessoa está a olhar para o azul enquanto eu estou a olhar para o vermelho. Esta é uma competência que absolutamente deve ser trabalhada. Empatia, inteligência emocional, consciência situacional, escuta ativa, são soft skills que são imprescindíveis nós desenvolvermos, especialmente nos canais remotos. E há muito que se diga acerca de empatia a nível de como é que eu gero empatia. A primeira forma de gerar empatia é colocar-se nos sapatos do seu cliente e ver as coisas do ponto de vista do seu cliente. Porquê é que eu vou falar do meu produto ou do meu serviço quando o meu produto e o meu serviço, colegas, não são ainda uma solução? Até que o meu cliente os veja como uma forma de responder a um problema que eles acham que é interessante ou importante o suficiente para resolvê-lo e investir o seu tempo e atenção e esforço. Eu sei que isto é uma frase um bocadinho longa, mas esta frase, Teresa, para mim é uma frase-chave que diz tudo, Teresa. Tudo. Obrigada pela pergunta. E estes fatores, todos estes que estão aqui no ecrã, são todos impactantes na nossa interação virtual. Então, o que é que fazemos? Ok? Para conquistar a atenção, colegas, façam aqui isto comigo, ok? Eu estou aqui a olhar para o nosso tempo. Ok, para conquistar a atenção do vosso prospecto, do vosso cliente numa reunião virtual. Estamos a falar ainda, não se esqueçam, fiquem comigo, estamos a falar daquela situação mais difícil, estamos a falar com um prospecto novo, novinho em folha, não nos conhece, nós não os conhecemos, estamos ansiosos para falar sobre o nosso produto e a nossa solução, mas calma, calma, controlem as vossas emoções, controlem os vossos desejos, aquilo que vocês querem, aquilo que é bom e agradável para vocês. Aquilo que é bom e agradável para vocês é falar sobre o vosso produto e serviço. Aquilo que é bom e agradável, e aliás, a única coisa que interessa ao nosso cliente é falar sobre eles. A minha solução, o meu produto, não é uma solução enquanto o nosso cliente não se imaginar
a vê-la para resolver um problema que efetivamente se quer resolver. Não se esqueçam que muitos dos vossos, se não todos, os vossos prospectos estão habituados a viver com estes problemas. A vida é ideal? Não. Eles não estão a usar a vossa solução, mas alguma coisa estão a fazer. É ideal? Provavelmente não. Mas uma pessoa aprende a viver com aquele problema. Pronto. Os neurocientistas falam que nós temos 3 níveis de cérebros. Vamos chamar camadas. São tipos de sistemas. Isto são categorias feitas a nível funcional. E nós temos, e há um grande neurocientista chamado Paul MacLean, que fala muito sobre os nossos 3 cérebros. E temos a camada mais antiga de todas, que é a reptiliana, similar aos dos lagartos, e que é responsável por coisas como mudança de temperatura do nosso corpo, níveis de glucose, libertar hormonas, pronto. É aquela parte mais, é onde está a nossa amígdala, é onde está aquela sensação de fugir ou lutar. É mais reptiliana, a mais antiga do nosso cérebro. E depois temos aquela camada emocional, que é o sistema límbico, que estimula, portanto, as nossas emoções, não é? E depois temos a camada mais nova, digamos, mais recente, que é o nosso córtex, que é a camada lógica. Colegas, porquê que eu estou a falar sobre isto? O nosso cliente, o vosso prospecto, toma decisões, faz decisões, primeiro lugar, com as 2 primeiras camadas. Com a camada reptiliana e com a camada e com o sistema límbico. E depois justifica com o córtex, justifica com lógica. O que é que eu quero dizer? Nós sentimos primeiro e depois é que pensamos. Nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções e na parte reptiliana do nosso cérebro, que é a parte da sobrevivência, de segurança, e depois justificamos com a nossa lógica. Okay? E quando nós estamos numa apresentação, numa reunião, eu não gosto de chamar apresentação, ai meu senhor, a sério, eu não gosto mesmo desta palavra. Quando estamos numa reunião comercial, nós sabemos que temos de ser lógicos, portanto, otimizem essa parte e simplifiquem a mensagem. Simplifiquem a vossa mensagem. Quanto mais simples, melhor. Melhor para o cérebro reptiliano e emocional do cliente. Demasiado complicado e as pessoas começam a desligar. E a parte emocional? Ok? E a parte emocional? É aí onde nós temos que desenvolver estas competências para nos relacionar com o cliente. Para ajudar o cliente a sentir que nós estamos focados naquilo que mais lhes interessa. E isso significa falarmos, adaptarmos o nosso discurso, o conteúdo das nossas palavras e o nosso tom, para estarem focados naquilo que lhe é relevante para eles. Eles têm de sentir que a mensagem é relevante para eles, é focada neles. Senão, tal como um computador adormecido, vai dormir. Ok? E há muito, colegas, imenso que nós podemos a falar sobre isto. Ok? Mas para fazer este tipo de situações, ok? E para conquistar este tipo de envolvimento, interrompam qualquer padrão. Ok? Este tipo de 5 em 5 minutos é uma coisa que eu adoraria fazer, mas eu confesso, eu estou estamos aqui nesta plataforma que eu ainda desconheço e eu estava com imenso medo de começar aqui a trocar ecrãs e depois interromper, digamos, o flow da nossa conversa, colegas. Mas numa situação normal, onde vocês estão à vontade com a vossa tecnologia que usam, mudem de ecrã. Mudem de ecrã. Ora estão aqui no ecrã, se for, por exemplo, Zoom ou Teams, vocês estão a usar o whiteboard, estão a usar um ecrã, estão a usar canetas, seja o que for, ok? Façam perguntas,
Façam perguntas à audiência. Ou então façam tipo, olha, façam 1 se concordarem, façam 0 se discordarem. Isto cria envolvimento. Digam uma história. Digam uma história. A história é uma maneira fabulosa da pessoa sonhar e ver aquilo que está a tentar dizer, a mensagem que está a tentar dizer e tirar um significado dessa história. Dinamizem um poll, ok? Incorporem um vídeo, uma imagem. Tipicamente a cada 5 minutos, há pessoas que dizem 3 minutos, mas de 3 a 5 minutos vão variando qualquer coisa. Incorporem uma live demo. Outra coisa, atenção ao conteúdo, já falamos sobre isso. Se eu preciso de passar certa informação, ok, em vez de dizer simplesmente a informação, virem a informação e deem um conhecimento, algo útil que o cliente pode fazer com essa informação. É como a questão da característica e da vantagem. Se eu tenho que falar de uma característica do meu produto ou serviço, por favor, falem do ponto de vista da vantagem que essa característica oferece à pessoa. E não a descrição da característica em si. Ok? E aqui nesta continuação de otimização do envolvimento, como é que eu digo? Set expectations. Gira as expectativas do seu cliente. Nem toda a gente gosta de ter a câmara ligada quando você está a fazer a reunião, quando você quer ter uma reunião com o seu cliente. E, portanto, uma das coisas que pode fazer em antemão é, antes da reunião, enviar um e-mail ao seu prospecto, cliente ideal e dizer, olha, obrigado, estou muito contente pela nossa reunião na sexta-feira e estou a confirmar aqui a data e a hora e a nossa reunião frente a frente. Queria só confirmar que em preparação para esta reunião, por favor, estão aqui 3 dicas. Prepare a sua câmera para entrar na nossa video call, lembre-se de se tirar do mute, use headsets ou os earbuds, para reduzir o eco. Isto já põe na mente do cliente que, é assim, eu gostaria que você ligasse a câmera, ok? Carolina, temos aqui uma outra questão do Livino. Obrigado, Livino, pela sua questão. Pode dar exemplos de aplicação? Carolina, podes-me só aqui dizer que aplicação é que o Livino está a falar muito especificamente, por favor? Eu já estou aqui a 1000 a hora e a pensar em várias coisas e não estou bem clara de que aplicação é que ele está a mencionar. Eu gostaria imenso de responder à pergunta, ou de ajudar com essa pergunta. Depois, durante a reunião em si, eu vou psicologicamente aqui criar certas expectativas. E há coisas giras que eu posso fazer logo, por exemplo, logo para começar. Eu tomo conta, eu controlo a reunião a dizer obrigada por estarem aqui, tarará. Antes de começarmos, vamos tirar 60 segundos cada um para nos apresentar, dizer quem somos, a nossa função e a nossa expectativa ou maior prioridade para esta reunião. Eu posso ir primeiro e digo o meu nome ou a minha expectativa para a reunião e depois viro-me para um dos participantes e digo, Livino, qual é, por favor, partilhe o seu check-in de 60 segundos, ok? E isto cria já uma expectativa e põe as pessoas em modo de atenção. E depois eu posso dizer, olha, no final da nossa reunião, nós nós vamos tirar aqui, tomar um tempo, tirar um momento com cada pessoa para ouvir o seu feedback, o que é que achou da reunião, qual é o seu maior feedback da reunião e se há alguma questão que ainda está pendente. O que é que acontece? Se eu sei que no final daquela reunião eu vou ser perguntada, ok, qual é o seu feedback? Eu vou aqui ter a certeza que eu não vou parecer mal no grupo e parecer que não ouvi nada, não é? Portanto, isto já cria aquela expectativa. Portanto, ser a pessoa
que toma o controle, que set the tone, é muito, 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 muito importante. Ok? Desculpa, Carolina, estou só aqui a tirar 10 segundos. Alguns pontos que fala como pode aplicar na prática e não só pontos teóricos. Eu vou aqui tirar aqui só um momento para pensar no que o Livino está aqui a perguntar, ou acho que a Carolina está a oferecer a poder entrar no ecrã e já vejo. Não sei se, por exemplo, está a falar, Livino, a nível do conteúdo, ok? Se for a nível do conteúdo, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, eu posso estar a falar com um líder, eu posso estar a ter uma conversa com um líder comercial, ok? Acerca dos programas de formação da Lead Results, ok? Mas isso para mim é a conversa mais interessante para ter. Honestamente não é. Honestamente não é. O meu produto, a minha solução, os meus programas de formação não são minimamente ainda uma solução, porque o meu cliente não está a ver este produto como a dar resposta a um problema que, aliás, ele nem sequer, ou ela nem sequer sabe que ainda vale a pena resolver. Ou seja, naquela minha primeira reunião comercial, eu chego na reunião preparada para dialogar e conversar sobre os desafios, os problemas, os riscos que outros líderes comerciais, no mesmo segmento, na mesma indústria, seja o que for, estão a passar. E pronta até, inclusivamente, colegas, para oferecer ideias ou mais-valias, ou algum tipo de conhecimento, ok? Sobre o que estes líderes comerciais estão a fazer para ultrapassar muitos destes desafios. Muitas destas ideias, aliás, que até pode estar fora do radar desta pessoa. Atenção, isso é valor. A minha conversa é muito mais interessante para o cliente se for feita em contexto daquilo que o cliente quer. O cliente pode me dizer, olha, especificamente, o meu prospecto pode dizer, olha, Helga, muito especificamente, a pandemia atacou a minha equipa comercial de uma forma tremenda. E nós estamos a adaptar a nossa estratégia comercial. E uma das coisas que nós queremos ver, um dos resultados que nós queremos ver, é nós queremos ver os nossos comerciais a serem mais proativos quando interrompem, na sua atividade de prospecção e quando interrompem na sua prospecção proativa, não é? Ou seja, quando interrompem pessoas e fazem contactos frios e tudo o resto. Isto é tudo parte da prospecção, ok? Se querem a parte reativa, passiva, igualmente importante de lead generation, isso é com os nossos irmãos e irmãs do marketing digital, que ajudam a criar familiaridade, a reforçar o branding e o posicionamento do branding no mercado, etc, 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 a gerar leads, etc, etc, etc. Mas nós é que tomamos conta dos targets, dos alvos estratégicos. E para isso é preciso nós termos uma abordagem proativa. É preciso saber interromper. E então o cliente diz-me assim, e os meus comerciais simplesmente não estão a converter abordagens, primeiros contactos em reuniões em oportunidades e oportunidades em fecho de negócio o suficiente. Diga uma coisa, eu não vou descansar enquanto eu não entender mais detalhadamente
Quais são os problemas mais específicos que o cliente está a passar, que os comerciais em si estão a passar? Que resultados mais específicos é que estão a tentar conquistar? Quais são as causas e implicações destes problemas? É aí onde está a conversa. O prospecto, neste ponto, quer falar sobre os meus programas. Sim, se efetivamente está a querer comparar preço. Mas esse não é o caso com o meu produto nem o meu modelo de negócio. E isto é muito importante, aliás. Eu acho que o Livin deve estar aqui também no mesmo ponto que eu. Isto, se não há, isto não é nenhum problema se o meu go-to-market, se o meu modelo de negócio é competir no preço. Se é competir no preço, é no preço. Mas se a minha diferenciação está no serviço e nos resultados que eu ajudo a conquistar, isto é totalmente diferente, colegas. Ok? Eu estou a ver que nós temos 5 minutos. Carolina, temos 5 minutos? Ou temos 2 minutos? Eu queria só dizer aqui assim, atenção à linguagem corporal. Atenção à linguagem corporal, muito especificamente, ok? Por exemplo, vocês estão a ver, vocês têm os 2 cérebros numa reunião virtual, têm 2 cérebros a funcionar, colegas. Um que está a prestar atenção ao cliente e ao que estão a falar, 2 minutos, e ao que estão a falar, e outro que está a prestar atenção ao contexto, ao tom. O meu cliente está a olhar com os olhos para a esquerda, quer dizer, eu estou a adivinhar ou eu estou a inventar aqui um bocadinho. O meu cliente está a pôr os olhos para a direita, significa, eu estou a pensar. O meu cliente tem as mãos no queixo, significa, eu estou a pensar. O meu cliente tem as mãos na boca, está a esfregar a boca, ele quer falar ou ela quer falar, mas está-se a retrair, ok? Eu começo a mexer nas coisas à minha volta, ok? Eu estou a difundir, estou a espalhar energia, não estou interessado. Eu quebro o contacto visual ou estou a olhar para o lado, o que quer dizer? Não está convencido. Eu começo a dizer muitos uns, é porque eu não estou confiante no que eu estou a falar, ok? Ouvir o tom, quando eu faço perguntas e ouço a forma como o cliente depois responde, estas duas estão alinhadas. Aquilo que ele diz, as palavras ou ela, e o tom em que as diz, estão alinhadas? Há ali conformidade ou não? Ok? Pronto. Queria respirar. Há tanto para falar sobre este assunto, colegas. Tanto para falar. Espero ter-vos deixado aqui com algumas ideias, valor, exemplos. E se tiverem alguma pergunta muito específica, encontrem-me no LinkedIn, Helga Saraiva Stewart. Muito, 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 sempre tenho muito gosto em conhecer novas pessoas, entender novas realidades e saber, estar efetivamente a entender aquilo que é mais importante para vocês. Portanto, entrem em contacto, divirtam-se, aproveitem o resto do evento e tenham um excelente, excelente dia, uma excelente semana. Carolina! Helga, muitíssimo obrigada. Eu sei que podemos ficar aqui a tarde toda e o que interessa também por estes conceitos teóricos na prática, e acho que é isso que os nossos oradores vão tentar também fazer, os nossos espectadores, aliás. Muito obrigada, Helga, por ter aceito aqui o nosso desafio com tanto entusiasmo. Vamos agora para uma pausa para café e encontramos-nos daqui a nada. Até já! Alô, Helga? Sim. Tudo bom? Aqui é o Eric da equipa técnica. A gente já encerrou aqui, tá bom?